República Velha foi um período da história do Brasil que durou de 1889 a 1930 e é representada pelo poder das oligarquias rurais. No Desvendando a História desta edição, vamos entender mais sobre um arranjo político característico dessa fase, conhecido como política do café com leite. Entender o processo democrático e político que vivemos é também olhar para o passado. A divisão de poder, uma das características da política do café com leite, deixou resquícios até hoje. Na verdade, ela aponta para uma hegemonia que se dá tanto no campo político quanto no campo econômico. Politicamente, nós temos dois personagens importantes, que é o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. O período o contexto, portanto, é o da República Oligárquica, que vai suceder a República da Espada. O primeiro presidente da República Oligárquica, Prudente de Moraes, ele é paulista, grande fazendeiro de café, membro do Partido Republicano Paulista, portanto. Em meio a diversos acordos procurando a satisfação política de todos os lados, os dois partidos que correspondiam aos estados mais ricos e populosos do Brasil estavam sedentos por poder. Mas afinal, quem é representado pelo café e quem é representado pelo leite? Ela é conduzida também pelos interesses econômicos. Chama-se política do café com leite porque nesse período essas oligarquias representavam seus respectivos estados. Então, São Paulo com café e Minas Gerais, grandes pecuaristas do Brasil naquele momento, com o leite. Em meio à hegemonia de São Paulo e Minas Gerais, que se alternavam na presidência, nasceu a relação de poder. O presidente se apoiava nos governadores, que se apoiavam nos poderes locais para garantir os votos do povo. Essa política, ela se sustenta como numa estrutura piramidal. No governo de Campos Salles, por exemplo, a gente vê bem nítida essa questão das relações de poder em que uns políticos em esferas maiores se apoiam em outros em esferas menores. Então, o que era a política dos governadores? Era a política de acordos mútuos, onde o presidente se apoiava nos governadores e esses nas elites locais. Então, o que o presidente queria? Ele queria uma boa bancada de apoio e ele recorria aos governadores para que ele apoiasse dentro dessa política nacional e desse a ele uma câmara de sustento, né, das suas opções. A mesma coisa acontecia em nível local. Os governadores se apoiavam em quem? Nos coronéis. Né? O que é o coronelismo? O coronelismo é a velha política em que você fazia uso principalmente do voto de cabresto, e o voto ele não era universal, ele era restrito aos homens de sexo masculino, alfabetizados. Você pode ver que pouca gente votava. E os poucos que votavam com essa questão que a gente chama voto de cabresto, ou seja, eram obrigados em votar nos candidatos que os coronéis indicavam. Percebendo que o café tinha uma importância maior no cenário mundial, o presidente Washington Luiz, representante do Partido Paulista, tentou burlar o acordo que existia com o Partido Mineiro. Além disso, a alternância da presidência, somente entre dois estados, já causava um descontentamento do restante do país. Como o café era o produto mais relevante, São Paulo se percebe numa condição privilegiada. E na medida que ele tenta burlar essa alternância, que a gente tem a fragilidade da instituição. Essa política ela chegou ao fim pelo próprio esgotamento da política em si, dessas relações de poder. Uma vez que São Paulo e Minas Gerais iam se alternando no governo, outros estados, obviamente, se sentiam excluídos, como a maior parte do povo brasileiro era excluído do sistema político, outros estados eram excluídos dessa representatividade. Esse sistema se esgota até que aparece um novo personagem, que é Getúlio Vargas, em 1930, e ele diz uma frase que é muito curiosa. Ele diz assim: hoje começamos um estado novo, porque a república de antes é velha. E é o nome que se dá até hoje a essa república velha. A importância desse período na história deixou cicatrizes que até hoje ajudam a determinar o andamento do país. E a história não para por aqui. O blog da TV Uva tem um conteúdo exclusivo sobre o assunto esperando por você. Até o próximo Desvendando.